No último mês, a Bolsa de Valores valorizou significativamente. O Ibovespa, o índice de referência que mede o desempenho das ações, valorizou mais de 6% e o IFIX, o índice de referência que mede o desempenho dos fundos imobiliários, valorizou mais de 6,5%. Na verdade, esse último já vem valorizando mais de 10% nos últimos meses. E é claro que nesse momento, vários investidores começam a se interessar por fundos imobiliários e querem investir para tentar ganhar dinheiro. Mas é aí que mora o perigo, você investir na alta e depois vender na baixa e ter prejuízos enormes. No vídeo de hoje, nós vamos nos debruçar especificamente no segmento de fundos imobiliários, entender por que esse produto está valorizando tanto, muito mais do que ações, para você entender se esse é o momento para você investir em fundos imobiliários. E antes de a gente entrar diretamente no assunto do vídeo, eu vou pedir para você dar o like, para ajudar o nosso canal a crescer e levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Se inscreva também se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Nos últimos meses, os fundos imobiliários vêm tendo uma valorização expressiva. E antes de a gente entrar diretamente no momento que a gente está vivendo agora para entender o que está acontecendo, é importante a gente dar uns passinhos para trás e entender o que aconteceu nos últimos 3 anos. Todo mundo se lembra que em março de 2020 foi aquele ápice da pandemia, do medo e desespero sobre o que ia acontecer com o mundo. Então a gente teve aquelas aplicações, as medidas de isolamento social que impactaram severamente os fundos imobiliários. Então, principalmente os fundos de shopping centers, que tiveram as suas lojas fechadas, muitas quebraram, não tinha o tráfego de veículos, então muitos investidores, na verdade muitos fundos imobiliários, não tiveram receitas naquela época e deixaram de pagar os cotistas. É claro que todo mundo ficou com medo e vendeu suas cotas, causando desvalorizações acima de 60% em muitos fundos imobiliários. Outro segmento fortemente impactado foi o de lajes corporativas, nos quais as empresas alugam diversos andares, às vezes prédios inteiros, para colocar as pessoas que trabalham para a companhia. E naquele momento, como teve as medidas de isolamento social, ocorreu o quê? O home office. Então muitos trabalhadores foram para suas casas e as empresas entenderam que não fazia sentido você manter vários andares ou até mesmo um prédio pagando aluguel para o fundo imobiliário, uma despesa absurda, sendo que as pessoas poderiam ficar em casa e atender às medidas de isolamento social. E assim como os fundos de shopping center, os fundos de lajes corporativa tiveram desvalorizações expressivas acima de 50%. Esses dois segmentos de fundo fazem parte de um segmento maior chamado fundo de tijolo, que são os fundos imobiliários que investem diretamente em imóveis, que são os shopping centers, os galpões logísticos, lajes corporativas e de renda urbana, que investe em lojas de varejo e supermercado. Esse tipo de fundo imobiliário, ele é dono diretamente de um imóvel, então ele é físico, você consegue tocar. Então nos últimos anos a gente tem uma desvalorização expressiva das cotas dos fundos imobiliários, que logo em seguida sofreu também com o aperto monetário feito pelo Banco Central. Em março de 2021, a taxa Selic estava em 2% e em agosto de 2022 chegou a 13,75%. É claro que isso afeta o mercado de fundos imobiliários diretamente, porque a taxa de juros, a taxa Selic, afeta o mercado de crédito. Então o crédito fica mais caro, as empresas, os fundos imobiliários pensam 2 vezes em tomar um empréstimo para fazer um investimento. Então há um arrefecimento no mercado e as coisas começam a ficar tudo mais caro. E é claro que no mercado, na Bolsa de Valores, há também uma desvalorização. Porque vamos pensar, se você pega um fundo imobiliário X que ele dá 13% ao ano e você compara com a taxa Selic que está 13,75% ao ano, é claro que você vai investir num produto que tem a taxa Selic atrelada a ela, já que vai ser um produto de renda fixa que tem mais segurança, principalmente o Tesouro Selic, que é um título emitido pelo governo. Então, como o mercado de renda variável ele tem mais risco, um fundo imobiliário pode quebrar, já que ele faz aluguel para as empresas podem quebrar, pedir recuperação judicial, então esse mercado é afetado de forma muito mais intensa, é muito mais risco, então você como investidor com certeza ia preferir investir num Tesouro Selic ou num CDB que pague 100% do CDI. E é por isso que as cotas dos fundos imobiliários e das ações também são desvalorizadas nesse período em virtude da percepção de risco, né? Você tomar um investimento que é muito mais seguro e tem uma alta rentabilidade, em vez de pôr um risco muito maior de investir em ações ou em fundos imobiliários. Só que agora o cenário começa a mudar. A taxa Selic, que está em 13,75% desde agosto de 2022, já dá sinais de que vai começar a cair nesse ano, talvez até mais cedo do que o mercado esperava. Então, grandes agentes do mercado, fundos, grandes gestoras e bancos começam a antecipar isso e as ações dos fundos imobiliários começam a valorizar.
Então o fundo imobiliário que é afetado diretamente pela taxa Selic já começa a ter uma valorização expressiva, até mesmo mais do que as ações. E atrelado a essa percepção que o mercado tem que a taxa Selic pode cair num momento mais cedo do que o mercado esperava, a gente está vendo que índices de inflação estão também caindo, não estão ficando tão altos como o mercado achava. Então isso também faz com que o mercado valorize as cotas dos fundos imobiliários. É claro que a inflação alta deixa tudo mais caro e o governo, o Banco Central, acaba aumentando a taxa Selic para combater a inflação. Então, quando a gente está vendo a inflação já em níveis mais baixos do que era esperado, isso também reflete numa expectativa maior de que a Selic venha a cair também num momento mais cedo. E outro ponto positivo foi a entrega do novo arcabouço fiscal do país. O mercado entendeu que poderia haver melhorias, mas o que foi entregue realmente vai atender nesse momento aquela questão de você melhorar as contas públicas, melhorar a situação fiscal do país, do endividamento e colocar o país de volta no trilho para realmente promover o desenvolvimento econômico do Brasil. Então essas três coisas juntas, a taxa Selic cair mais cedo, índice de inflação também não tão altos como o mercado esperava, e o novo arcabouço fiscal são um dos principais motivos que nesse momento estão fazendo que tanto as ações e os fundos imobiliários se valorizem e realmente faz com que muitos investidores comecem a se interessar cada vez mais por esses investimentos. Quando os investidores começam a entender que talvez essa taxa Selic não fique tão alta, começa a perder atratividade, naturalmente eles começam a correr para outra ponta que é da renda variável. Então muitos investidores já começam a ficar mais otimistas, mais esperançosos e começam a fazer seus investimentos para aproveitar essas valorizações que sempre acontecem nesses momentos. E só para vocês terem uma ideia, isso também aconteceu em 2014, quando a taxa Selic estava em 14% e o mercado foi fazendo uma leitura do que está acontecendo com os índices inflacionários, com o endividamento do país e começou a entender que a taxa Selic poderia cair num momento mais cedo do que era esperado. Então em 2014, para vocês terem uma ideia, o mercado valorizou mais de 50% antes da taxa Selic cair, né? O dia exato que o Banco Central, a taxa Selic vai sair de 14, vai para 13,5. Então quem esperou isso perdeu mais de 50% de valorização. E isso está acontecendo agora de novo, porque antes mesmo da taxa Selic cair, está em 13,75 ainda, o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, já valorizou mais de 10%. E se você quiser investir, a gente está realmente num bom momento para poder fazer grandes aportes, tem muitos fundos imobiliários descontados, a gente tem um desconto médio de fundos imobiliários de 8%, ou seja, o fundo imobiliário ele tem um valor patrimonial que é feito por uma empresa que diz, olha, seu imóvel aqui realmente ele vale R$100, só que no mercado ele está valendo R$94, ou seja, você pode comprar o mesmo imóvel com um desconto significativo. Então é muito interessante essa relação, então a gente ainda está num momento muito bom para fazer aportes, comprar grandes fundos imobiliários com desconto e potencializar a nossa renda, nossos dividendos. E no mês passado a gente teve muitos fundos imobiliários que valorizaram mais de 10% em apenas um mês. Na verdade, o fundo imobiliário que mais valorizou foi o GGRC11, um fundo que investe em galpões logísticos, galpões industriais e valorizou mais de 15% só no mês de abril. Tem uma lista de 10 fundos imobiliários que tiveram maior retorno, então eu invisto em 4 deles, que é o HGRE11, o JSRE11, o RBRP11 e também o HGBS11. São fundos imobiliários excelentes que eu já invisto há muito tempo, então realmente a minha carteira, por exemplo, valorizou significativamente no mês passado, então essa lista aí que tem 10 fundos imobiliários pode ser uma boa oportunidade para você aumentar o seu portfólio, a sua carteira de fundos imobiliários ou fazer o seu primeiro investimento se você caiu nesse vídeo aqui porque fundos imobiliários valorizaram demais, todo mundo começou a falar que está ganhando dinheiro e você também quer aproveitar essa oportunidade. Então, nessa lista aí eu falei para vocês que eu tenho 4 desses 10 fundos imobiliários que são excelentes produtos para você investir e começar a ganhar renda no próximo mês. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer a minha percepção sobre o que está acontecendo agora no mercado de fundos imobiliários, por que valorizou tanto nos últimos meses. Realmente a gente está num cenário macroeconômico, de questão de inflação, de juros, de questão fiscal do país, que realmente está dando sinais de ser positivo nos próximos meses, no próximo ano. Então o mercado ele antecipa todas essas questões e você não precisa ficar esperando o Banco Central dizer, olha, a taxa Selic vai cair agora porque a gente está vendo agora que o cenário todo do Brasil, da economia vai melhorar. O mercado ele sempre antecipa essas movimentações, como eu mostrei para você, em 2014 aconteceu a mesma coisa, e se você ficar esperando sentado realmente alguém te dizer faça isso agora, você vai deixar de aproveitar excelentes oportunidades de comprar excelentes fundos imobiliários num preço bastante descontado,
que vai potencializar a valorização do seu patrimônio e inclusive te dar mais renda todo mês. Então realmente é um momento bastante oportuno, deve ficar ainda mais um momento muito positivo para a gente aumentar nossos investimentos em fundos imobiliários e construir um patrimônio financeiro sólido para o nosso futuro. Se você gostou, mais uma vez, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe com todo mundo que vai se interessar por esse conteúdo. Até a próxima!